Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. Vamos para mais uma palavra hoje. Hoje está essa palavra em Ezequiel, capítulo 13, versículo 10 em diante. Mas já quero começar logo de início, pedindo para vocês que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, deixem seus pedidos de oração, caso precisem. E eu sei que vocês precisam, porque realmente eu também preciso. Sempre tem uma luta espiritual, por isso que a gente tem que estar vigiando e orando sempre, sem cessar, né? Porque a Bíblia enfatiza isso. E quero que vocês também se inscrevam no canal para alcançar mais pessoas ainda. Deus abençoe e vamos lá pro vídeo. Ezequiel capítulo 13, versículo 10 diz assim, versículo 6, vamos começar no 6. Vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Então, muitas vezes, as visões que esses falsos profetas têm, enfatizando ali em Ezequiel, o livro de Ezequiel, quer dizer o quê? Essas falsas adivinhações, essas falsas visões, por quê? Porque eles não veem aquilo que eles estão falando. Então, não adianta você falar que viu, mas não viu. E Deus condena isto e chama eles de loucos, profetas loucos, porque é loucura aos olhos de Deus e também aos dos homens. A gente vê pregar a verdade que liberta. Se a gente não fala a verdade não vos libertará. E nem liberta a própria pessoa, né? Então, não vedes visão de vaidade e não faleis adivinhação mentirosa quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Então, quantas vezes eu tive visões, mas eu esperei em Deus, não fui lá e falei ou preguei para alguém. Eu esperei se cumprir na palavra. E já estava cumprido, porque a palavra já dizia anos atrás, séculos atrás, décadas atrás, milênios atrás já dizia que os planetas são deuses, né? Lá com Paulo e Bernabé. Portanto, e daí assim, eles dizem que as visões estão para acontecer, né? Mas quando não hão de acontecer, porque são visões falsas, tirados do próprio coração deles, não no coração de justo que está à mão direita. É vaidade, engano, né? Porque a vaidade ela só vem quando a gente olha para as coisas naturais, não as espirituais de Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que sim, visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Muitas pessoas assim vão na igreja e tal, a partir dela tá um turbulhão de mal por dentro, né? Multidão de pecados e ela não lê a palavra e, tipo, não tem amor, né, às outras pessoas, porque o amor encobre multidão de pecados. E se ela não tem amor, é porque não tem paz dentro dela, né? Então a gente tem que amar até os próprios inimigos. E quando a gente ama os próprios inimigos, a gente tem paz conosco, porque a gente está cumprindo a palavra de Deus. E se a gente não cumpre a palavra de Deus, a gente é rebelde, a gente fala adivinhações falsas, a gente profetiza coisas falsas que a gente não viu, que eu não vi, e isso acontece que não tem paz por dentro de nós, né? A gente só quer coisas da vaidade, coisas da carne. Tudo é vaidade, como muitos relatam na Bíblia, né? Vaidade em cima de vaidade. Por isso que a gente tem que nascer de novo, ser, pregar coisas do Espírito Santo e não as coisas que a gente vê, coisas naturais, mas as espirituais que concretizam com a Bíblia. Visto que sim, visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros rebocam de cal não adubada. Por que eu falo a paz do Senhor Jesus Cristo? Porque eu não tenho paz em mim. Muitas vezes eu falo a paz do Senhor Jesus Cristo, porque a paz do Senhor Jesus Cristo reina, Ele é o príncipe da paz. Eu não sou o príncipe da paz, né? Então não tem por que eu dizer só paz, né? Sabendo que não há paz em mim. Eu falo, então, a paz do Senhor Jesus Cristo, desejo a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus diz aqui, aquele que abençoar será abençoado. Só que o abençoar vem de Deus, não vem de mim, né? E, consequentemente, eu sou uma ferramenta. Então, você vê que como Deus é humilde e generoso conosco. Deus diz que a alma generosa prosperará e será abundante. Então, não é só a gente que está pregando, é Deus também está pregando para que ele também cresça, né? E muitas vezes ele se tornou servo também por nós, e é servo por nós. Ele está servindo-nos até os fins dos tempos. O Senhor Cristo veio para servir, né?
Ora, eis que caindo a parede não vos dirão onde está o reboco de que a rebocastes, portanto, assim diz o Senhor Jeová, um vento tempestuoso fenderá no meu furor e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras estará na minha indignação para a consumir. O que quer dizer aqui? Ora, eis que caindo a parede não vos dirão onde está o reboco do que a rebocastes, quer dizer o quê? Muitas vezes vão falar assim, você caiu, mas cadê a paz em você? Porque você agora tá se exaltando e tal, tá irado e tal, então cadê a paz em ti, né? Cadê a paz que você tanto falou, né? E a gente não tá vendo paz, né? Então isso Deus colocou vamos dizer assim, uma parábola, como diz no Novo Testamento, para explicar para as pessoas e para nós e para mim, né, principalmente, o porquê que quando a gente fala paz, não havendo paz, através da parábola, né? Para explicar as coisas espirituais. A gente tem que entender as coisas terrestres para depois entender as espirituais. Né? O Senhor Jesus Cristo mesmo disse para Nicodemos, se eu não me engano, era um fariseu líder, falou assim, se você não entende as coisas terrestres, como que vai entender as espirituais? Porque Deus pregava em parábolas, Jesus Cristo pregava em parábolas. Por exemplo, da parábola que fala assim, você quer só para si mesmo, mas não prega a palavra para os outros. Então quer dizer o quê? Egoísta, egoísmo, né? Que é só para si. E daí quando Deus dá uma palavra, não prega, não pronuncia para as outras pessoas. Por isso que Deus diz, ide e pregai o evangelho para toda criatura. Quando ele diz isso é porque não é para guardar para nós, é para a gente explicar e falar e revelar para as outras pessoas também umas coisas verdadeiras que vêm do Espírito Santo. Continuando. No versículo 22 diz assim, no capítulo 3 de Ezequiel, visto que entristecestes o coração do justo com falsidade. Muitas pessoas, às vezes, ela vem, aperta a mão e tal, e faz eu me alegrar, né? Porque eu penso que a pessoa está sendo justa comigo, está sendo leal, está sendo sincera, e eu penso, pô, ela tá num caminho bom e tal, mas de repente ela faz o quê? Fica falsa, né? Vem com falsidade, ela te olha com uma cara já de outro modo, ela te despreza logo depois, e na tua frente é uma e depois atrás é outra. Então ninguém gosta disso, né? Porque realmente a falsidade não é bem-vinda. Mesmo aqui nesse mundo ela não é bem-vinda. Só é bem-vindo no coração das pessoas que pregam falsidade, né? E não só pregar, fazem e se tornam falsidade. Não havendo eu entristecido. Vamos continuar aqui, vamos ler novamente. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio, quer dizer o que? Quando vai cumprimentar o ímpio, força a mão, como se fosse alguém justo, e o justo ela despreza. Em outras palavras, dizendo assim na Bíblia, aquele que, vamos dizer assim, apoia o justo, dá coisas boas para o justo, esse é justo, né? Aquele que agrada o injusto e desagrada o justo, não tem por que participar do reino dos céus, porque vai estar agradando, vamos dizer assim, o inimigo de Deus e desagradando Deus. Não tem como servir a dois senhores. O amar de um, o amará um e odiará o outro, né? Então essa é a mesma coisa que se eu ver que se completa contra a passagem bíblica no Novo Testamento. Então quer dizer o quê? Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas, às vezes, por falsas profecias, adivinhações, sabendo que não são verdadeiras, né? Então, hoje e Deus diz que se multiplicará as falsas profecias nos fins dos tempos. E como a gente deve reconhecer isso, ver, pedir ao Espírito Santo, primeiramente, se isso concorda com a Bíblia ou não, né? Continuando, a justiça do castigo de Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. No versículo 14 do capítulo 14 de Ezequiel. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, vamos dizer assim, ó, eu tô aqui pregando, né, e eu falo de justiça. E só tem eu e minha família que fala de justiça. Isso pode acontecer para qualquer outra pessoa que prega a palavra. E essas pessoas, todas elas pregam a justiça.
Agora, se acontece um vendaval, acontece um furor da natureza que Deus enviou, né, para arrancar tudo esse mal que são falsas profecias do meio de Israel. Quem que se salvará e quem será prejudicado através dessa tempestade? Deus diz aqui, ó. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, não é Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas e alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos e nem as filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Quer dizer, o que nem os próprios filhos de Jó, Daniel e Noé estariam, mesmo os filhos deles estariam condenados, e eles 3 não, né? Por quê? Porque eles pregam a justiça. Então Deus diz assim, aquele que está fazendo injustiça, continue fazendo injustiça. E aquele que faz justiça, continue fazendo justiça. Aquele que prega a verdade, continue pregando a verdade, né? Por quê? Porque muitas pessoas que já estão fazendo falsos testemunhos já podem estar condenados por causa da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já não consegue chegar mais a eles. Pelo fato do pecado ter tomado conta do coração deles, ter tomado conta da mente, ter tomado conta da alma, e assim por diante. Por isso que Deus diz assim, amai a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, e assim por diante, né? Ou se trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Só eles ficariam livres, né? Nem os filhos e filhas ficariam, né? Ou se enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Você vê que a justiça ela é bem-vinda no reino dos céus e também aqui nessa terra. Porque se a gente faz justiça, a gente vai colher justiça. Então, a pessoa pode achar que às vezes aquele policial pode estar no lado dela, mesmo ela fazendo injustiça, mas ele não vai estar. Por quê? Porque ele vê a justiça no outro lado, e aquele outro lado é muito mais luz para ele, é muito mais sal para ele se alimentar, há muito mais pão da vida para ele se alimentar. Por que que ele vai ir para as trevas, não é verdade? Às vezes vão pensar assim, o ímpio se sobressai sobre o justo. Não se sobressai. Não é porque ele não recebe o castigo na hora que ele vai se sobressair. Certo momento ele vai colher o que ele plantou, não é verdade? Então essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, e eu sei que vocês vão gostar. Enfatizando agora e, vamos dizer assim, abreviando tudo, sobre as falsas adivinhações, falsas visões que as pessoas não tiveram emprego, que tiveram as visões, e sobre o justo, a justiça. E se você pregar a justiça e for justo aos olhos de Deus, através da justificativa do Senhor Jesus Cristo, porque a gente não se torna justo a não ser pelo Senhor Jesus Cristo, vocês serão bem-vindos e serão livres da tempestade, de tudo que estiver acontecendo no mundo em derredor, e também na salvação com Cristo, né? O reinado de 1000 anos. Então, só seguir Ele que não tem erro, e a paz vem dele, não é nossa. A bênção vem de Deus e não é nossa. Por isso que eu falo a paz do Senhor Jesus Cristo e não a minha paz, né? Eu não posso só dizer paz, eu não posso abreviar o que é a palavra de Deus, né? Muito menos abreviar Deus, porque Deus é um conjunto de tudo que está na Bíblia. Então, se eu leio um versículo só todo dia, eu faço vãs repetições. Se eu oro só por uma coisa, todo dia eu faço vãs repetições, porque aquilo ele já concedeu, o que está no nosso coração. Por isso que ele diz, orai no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o santo nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, ou melhor, não nos induzes ao mal, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a força para todo sempre. Amém. Esta é a oração que a gente deve fazer todos os dias, porque está em Mateus. E se tiver alguma outra oração que Deus tocar no teu coração, você pode fazer, mas só se Ele tocar. Se ficar fazendo vãs repetições, Ele já concedeu aquilo e Ele vai
dizer, ele vai interpretar como que você não estivesse vendo a bênção, né? Como se não estivesse contando os dias, como eu expliquei no primeiro vídeo. Se a gente não conta os dias, a gente não tem noção da bênção que a gente recebeu. Por quê? Porque a gente vai pensar, pô, aquilo aconteceu, mas não me lembro tal dia, eu vou fazer de novo para ver se acontece realmente, né? Porque se a gente ficar indo pelo lado mal, a gente não vai receber o bem. A gente tem que ir pelo caminho do bem. Para a gente ir para o caminho do bem, a gente tem que seguir a quem é do bem. Porque se a gente ir pelo caminho do mal e seguir quem é do mal e ouvir quem é do mal, os maus costumes dessas vão corromper as minhas. Então a gente deve seguir só um rumo, só um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. A gente não deve seguir nenhum pastor, vamos dizer assim, amar ele é mais do que o Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas podem nos induzir o mal, porque Deus diz, maldito homem que confia no homem, né? Então a gente tem que confiar em Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que o Senhor Jesus Cristo pregava tanto que Deus era o pai dele, né? Por quê? Porque se seguir os mandamentos do meu pai, será bem sucedido, né? Em outras palavras ele dizia, mas ele falava do pai dele, né? Que é Deus. E o pai nosso e o meu pai. O pai nosso que está no céu. Por isso que diz, o pai nosso, né? Nem ele mesmo se exaltava, mesmo sendo filho, mesmo sendo Deus, mas aqui ele veio para servir, ele veio para ser filho do homem, não Deus, né? Mas mesmo assim ele não deixava de ser Deus. Então Deus te abençoe. Abraço.